Olá, seja bem-vindo ao vídeo de hoje. O meu nome é Juliana Didier e eu sou professora, especialista em bem-estar digital e também sou instrutora de meditação Mindfulness. No vídeo de hoje, o nosso tema vai ser o seguinte: 5 passos para você equilibrar sua vida digital e resgatar o seu equilíbrio emocional. Eu vou compartilhar com vocês uma imagem que eu queria que vocês dissessem como vocês se sentem quando vocês olham para essa imagem. Preste atenção. Que sensações, que sentimentos você tem quando você olha para isso? Você consegue enxergar a imagem que eu coloquei por trás? Parece uma pintura, tá? Talvez um rio, uma pessoa em pé, olhando para esse rio com a blusa azul. Parece que tem uma montanha lá por trás, mas essa imagem, ela tá borrada com esses piscadinhos que vocês estão vendo, tá blurred, como a gente fala em inglês, tá manchada. Você não consegue ver com muita clareza exatamente o que está ali por trás. E é sobre isso que eu queria conversar com você hoje. Primeiro passo para você resgatar o seu equilíbrio emocional é você dar uma chance para a meditação. A meditação, quando a gente estuda o mindfulness, é um tipo de meditação específica. É uma meditação em que você, independente da religião, independente da sua habilidade física, da sua elasticidade, você pode fazer independente da sua experiência anterior. E como é que você pode começar a experimentar de uma forma prática a meditação? Eu trouxe para vocês aqui alguns aplicativos para que você use o que você tem no digital a seu favor. Então, alguns aplicativos que eu coloquei que vocês podem anotar e podem pesquisar, podem baixar no seu celular. O primeiro deles é o Insight Timer BR. É um aplicativo gratuito de meditação e esse aplicativo ele tem milhares. Ele é o aplicativo com o maior número de meditações guiadas gratuitas. Então, o que é que você precisa? Apenas baixar o aplicativo gratuitamente na sua loja, na Apple Store ou na Google Store, colocar um fone de ouvido e separar mais ou menos uns 10 minutinhos por dia, no horário que funcione dentro da sua rotina, e começar a experimentar. Então, meditação, eu costumo dizer que é como um esporte. A gente sabe às vezes que pode ser bom para a gente, mas às vezes a gente tem dificuldade de dar o primeiro passo e começar. Então, uma das formas que você pode fazer é, ao invés de você ficar pensando por onde eu começo, é utilizar uma meditação guiada. Então, além do Insight Timer BR, eu também coloquei aqui para vocês outros aplicativos: o Zen, o Serenidade, o Headspace, que é em inglês, o Calm, que tem em português e inglês, e o Balance. Então vocês podem, já quando eu terminar esse vídeo, pegar o celular, baixar um desses aplicativos e testar uma dessas opções. Me responda agora nos comentários se sim, se você quer mais calma, mais foco, mais tempo, menos distrações, menos ansiedade, menos estresse, menos preocupação com o futuro, mais equilíbrio emocional, mais autocontrole, mais consciência, mais clareza mental. Se você que está assistindo esse vídeo agora respondeu sim para alguma dessas coisas que eu falei aqui, então significa que você deveria dar sim à prática da meditação. Porque a meditação é uma prática que já tem comprovação científica e que traz todos esses benefícios que eu li agora para vocês. Agora, atenção, é importante você entender que não é uma pílula mágica que você vai tomar hoje e amanhã você não tem estresse, ansiedade, vai estar uma pessoa super calma, super zen. Isso é um processo. É igual você passar um tempo sem fazer nenhuma atividade física e você querer ir para academia e em uma semana você dizer assim: cadê a minha barriga tanquinho que eu não estou vendo? Então, a mesma questão com a prática da meditação. É um processo. Então, à medida que você vai fazendo com regularidade todos os dias, você começa a cultivar todas as qualidades que eu coloquei aqui para vocês. Então, é importante a gente alinhar as nossas expectativas para a gente achar que não acreditar, né, que uma mudança do dia para a noite é o que acontece com a meditação. Vamos continuar? 3 coisas, no meu caso,
que eu acho que são as mais importantes da meditação na nossa vida digital é que a gente consegue começar a ter mais foco, ou seja, ao invés de a gente ficar super distraído com toda notificação, a gente começa a exercitar e a praticar o foco naquilo que a gente quer fazer naquele momento. A gente tem mais equilíbrio emocional para a gente escolher a hora da gente desligar e parar, por exemplo, de mexer no celular. E a gente também tem mais clareza mental sobre as nossas escolhas, tanto na vida digital quanto na nossa vida offline. Primeiro passo sobre dar uma chance para meditação, além de você utilizar aqueles aplicativos que eu mencionei para vocês de meditação guiada, muitos têm uma parte gratuita e outros têm uma parte paga. Você também pode utilizar como referência o Take 5, que é uma técnica de respiração 5 vezes. Você vai usar a palma da sua mão como um guia para esses 5 ciclos de respiração. Você simplesmente, ao subir, você vai inspirar e ao descer o seu dedo, você vai expirar. E assim você vai repetir. Essa respiração é o primeiro exercício que a gente faz no programa The Mindfulness Without Borders, que é o programa que eu me formei aqui no Canadá. Então, em qualquer lugar que você tiver, na sua casa, no seu trabalho, no carro, você pode utilizar essa prática. O ideal é que você, para sair da estaca zero e desse primeiro passo na meditação, você colhe esse hábito, algum hábito regular que você já tem. Por exemplo, logo assim que você acordar, logo depois de escovar os dentes, logo depois que terminar o almoço, escovar os dentes é a minha pista. Então, eu subo, escovei os dentes, eu já vou para o meu momento de meditação. Antes de dormir, é uma alternativa também. Então, você não precisa e não deve complicar esse primeiro passo para a meditação. O que você precisa pensar é apenas o hábito que você vai elencar e eu vou começar com 5 respirações. Depois você pode começar a fazer essas práticas um pouquinho maiores, 5 minutos. E depois você passa para 10 minutos. E como é que você vai fazer? Ah, Didier, nunca fiz antes meditação, vou ficar sentada pensando em nada? Não. Meditação não significa não pensar em nada. E não é feito só para pessoas que são calmas, é o contrário. Quanto mais agitada, quanto mais ansiosa você for, mais você precisa praticar meditação. Então, o que você vai fazer? Pensar em nada? Não. Usar as ferramentas de meditação guiada, como eu falei para vocês no slide anterior, e você vai colocar o seu fone de ouvido e vai escutar, porque na meditação guiada você vai ter um professor, um instrutor, que vai dizer quais são os ciclos de pensamentos o que é que você vai fazer para lidar com esses pensamentos recorrentes que vêm na sua cabeça. Normalmente, a âncora principal vai ser a sua respiração, mas existem várias técnicas que a gente pode utilizar na meditação. O que é importante para agora para você começar? Não complicar. É só pensar no momento, começar pela técnica de 5 respirações e depois utilizar a meditação guiada com aplicativos. Outra coisa que você pode fazer para você entender mais como funciona a questão da meditação é você ler sobre ou você assistir alguns vídeos em que você possa entender melhor quais são os benefícios da meditação. Como é que ela pode realmente me ajudar? Será que é para mim? Será que não é? Então, quando a gente não entende quais são os benefícios, é mais difícil da gente se manter firme. Então, aqui eu coloquei uma lista de canais no YouTube que você pode ver. O Digital Equilíbrio, que você está assistindo esse vídeo agora. Ou se você está no Facebook ou no Instagram, confere meu canal no YouTube, que eu tenho uma playlist completa chamada Meditação Simples, em que eu detalho quais são os benefícios, quais são as principais pesquisas, as principais aplicações, como sentar, onde sentar, o que é que precisa, o que é que não precisa. Então, eu dou várias dicas interessantes para você. Tem o canal da Camila Zen, que é uma brasileira que tem vídeos lindíssimos feitos em área externa sobre meditação, então você pode também consultar os vídeos dela. E no Netflix você pode ver o Meditação Guiada, que é uma série feita pelo Headspace, pelo Andy, que é o CEO do Headspace, é um dos aplicativos mais antigos e mais renomados de meditação. E ele foi convidado pelo Netflix para fazer uma série. Hoje existem 2 séries no Netflix dele, de meditação guiada.
Um é para dormir e o outro é que fala sobre quais são o que é meditação, os benefícios, quais são os principais tipos. E no finalzinho desse vídeo do Netflix, ele faz uma meditação guiada propriamente dita. Então, ele vai dizendo, feche os olhos, sente assim, pense assado, faça assado. Então, ele vai te guiar na meditação. Mas também vai te explicar cada um dos tipos de meditação mindfulness. Então, vale a pena você conferir. Tem também no Netflix o Explicando a Mente. O Explicando a Mente, ele tem várias séries. E uma delas, dentro da mente, ele fala especificamente sobre meditação. E isso vai te ajudar a sair um pouco de certos mitos que a gente tem em torno da meditação. Tá? Então, meditação, da mesma forma que eu falei das práticas esportivas, você pode ter tênis, natação, pode ter N práticas. E aí, o fato de você ter feito uma prática, ou você de não gostar de musculação, por exemplo, não significa que você vai viver a sua vida sem fazer nenhum tipo de atividade física só porque você não gosta daquela. Então, meditação é a mesma coisa. Meditação é como se fosse esporte. Então, você tem um esporte de meditação transcendental, que aconteceu na década, sobretudo, de 70, era muito popular. Você tem meditação budista, que é vinculada à religião, você tem uma meditação, enfim. Então, nesse vídeo, ele vai explicar com mais clareza esses vários tipos, até chegar na meditação mindfulness, que é a que foi desenvolvida pelo médico professor John Kabat-Zinn. Então, essa distinção vai te ajudar, talvez, a derrubar certos preconceitos que você tenha sobre a prática da meditação. Então, eu super recomendo, tá bom? Depois que você entender um pouco mais sobre esse tipo, você também pode se aprofundar em cursos online ou presenciais. Então, os cursos online, por exemplo, do Felipe Lapa, que é do Mais Consciente. Se você está em Recife, que é a minha cidade natal, você pode fazer alguns programas presenciais dentro com o professor Felipe Lapa. Você pode pesquisar na internet outros professores, a Regina Gianetti, por exemplo, que é do podcast Autoconsciente, ela tem um grupo online. Existem vários professores que você pode encontrar online e que você pode se aprofundar sobre essa prática. Existem institutos no Brasil já que dão cursos de meditação. Então, vale a pena você pesquisar e se aprofundar mais. Agora, você gostaria de sugerir algum outro canal ou perfil que fale sobre meditação online? Se tiver, escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou querer saber para que eu possa compartilhar com as pessoas também, ok? Passo 2. Agora mais sobre o equilíbrio digital. A gente precisa entender que se a gente quer ter mais equilíbrio digital, o que é que vem antes? É o equilíbrio emocional. E às vezes o que acontece é que a gente fica muito refém de tudo que a gente consome na vida digital. E aí a gente precisa entender que se essas situações aconteceram com você durante a pandemia, você vai entender que a sua vida digital influencia suas emoções. Situações como, por exemplo, eu não aguento mais tanto bate-boca nesse grupo de WhatsApp, vou sair. Eu escutei muito dos meus seguidores isso. Ou, meu Deus, quantas mortes, uma cidade inteira, quanta tristeza. Quantas pessoas não mergulharam na depressão por conta da tristeza que tomou conta em função dos problemas que a gente viu na pandemia, não é? Que absurdo esse vídeo. Vou compartilhar. Eita, será que é fake? A gente se perde nesse mundo de informação. Ou ainda, não aguento ver tanta gente feliz no meu feed do Instagram. Todo mundo parece tirar tudo de letra, menos eu. Então vejam que quando a gente coloca essas frases, né, talvez você tenha se identificado com alguma dessa situação durante esses 2 últimos anos. Então, se a gente acha que a nossa vida digital, que aquilo que a gente consome no nosso celular não tem influência sobre o que a gente sente, você precisa refletir e reconsiderar. Porque as nossas emoções são, sim, diretamente influenciadas por conta daquilo que a gente consome, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente vivencia no digital. Então, o que a gente precisa fazer para a gente começar a
ir para esse passo de proteger as nossas emoções, já que não dá para a gente viver completamente offline. O que é possível? A gente precisa primeiro refletir sobre a seguinte situação: como é que isso que eu estou lendo, vendo, compartilhando e escutando está influenciando nas minhas emoções? A gente diariamente tem que pausar e tem que pensar e tem que refletir sobre tudo aquilo que a gente consome no digital. Se você vê alguma coisa e você se sente mergulhar num ciclo de comparação social, ou se você se sente mergulhar no ciclo de ansiedade e você começa a perceber que você está sendo influenciado de uma maneira negativa por aquilo que você consome, é hora de você começar a dar um passo de mudança. E que passo de mudança seria esse? Vamos descobrir. O que é que te impactou mais emocionalmente durante essa pandemia, desde que a gente entrou nesse processo de isolamento? Se você quiser, compartilha comigo aqui nos comentários para poder te ajudar mais e fazer mais vídeos sobre isso, tá? O que é que mais te impactou emocionalmente nessa pandemia que começou no online? Foi um grupo do WhatsApp? Foi fake news? Foi o volume de notícias e de notícias sobre mortes e notícias sobre a doença se espalhando que foi te causando ansiedade? O que é que mais te impactou? Compartilha comigo nos comentários. Passo 3: usando com mais intencionalidade. A gente precisa, gente, parar e se perguntar o seguinte: eu estou usando essa tecnologia para quê? Quais são os meus objetivos? Quais são os meus objetivos pessoais, profissionais e meus valores? Então, se você estiver usando a tecnologia alinhado, por exemplo, com o meu objetivo pessoal de terminar uma especialização online, ok, você está usando a seu favor. Se você está usando para fazer uma reunião no Zoom, por exemplo, para manter a sua vida profissional, mesmo trabalhando em home office, você está usando a seu favor. Se os seus valores pessoais são comunidade, família, educação, e você usa a internet, por exemplo, para conversar com a sua família. Eu moro aqui no Canadá, minha família está no Brasil. Então, eu uso as ligações de vídeo semanais, por exemplo, para manter contato com a minha família, para saber como minha mãe está. Então, se os seus valores pessoais estão alinhados com o que você está usando no digital, tá tudo certo. Mas quando o seu uso no digital é contrário ao que você gostaria de fazer na sua vida, ou é contrário aos seus objetivos pessoais, profissionais e valores, aí a gente precisa começar a refletir e mudar esse uso que a gente está fazendo no digital. Passo 4: você também precisa se proteger do excesso de informações. Com relação à quantidade, se você consome de manhã, de tarde, de noite, nos intervalos do trabalho, antes de dormir, assim que acorda, talvez o seu problema seja a quantidade de informações. E aí você acaba ficando sobrecarregado. No final do dia, sua cabeça literalmente parece que vai explodir. Então, você precisa se proteger do excesso. Como é que você pode fazer isso em relação à quantidade? Diminuir o volume significa diminuir a quantidade, diminuir o número de vezes que você vai checar a informação. E você pode escolher um horário ou 2, dependendo do seu trabalho, dependendo da sua profissão, dependendo da necessidade que você tem de acessar informações. Se você é jornalista, é diferente se você é médico, é diferente se você é um professor como eu. Então, dependendo da sua profissão, você vai precisar ajustar essa quantidade. Não existe um número mágico. Mas o que é que eu sempre recomendo? Tenta encontrar um horário de consumir informações. Se você precisa usar para o trabalho, coloque mais blocos de horário, mas evite sempre fazer um descanso do seu trabalho consumindo informações em todos os intervalos que você tem, ou antes de dormir, ou logo que você acorda. Esses momentos você deve preservar para você limpar a sua mente, descansar, para não ficar sofrendo de excesso de informação. Qualidade. É importante você pensar nas fontes que você está consumindo informação. É uma fonte que tem credibilidade ou isso pode ser uma fake news? Fake news daria dezenas de vídeos, gente, mas são as notícias falsas, são as notícias que são propositalmente distorcidas. Então, a gente é inundado, principalmente durante esse período de pandemia, muitos de nós foi
sobrecarregado de um monte de notícias falsas, né? E a gente não teve uma educação sobre como a gente identificar e se prevenir com relação a isso. Então, se a gente não quer ficar com a mente ainda mais confusa, mais ansiosa e mais estressada, a gente precisa, ao invés de ficar considerando todas as informações que chegam, principalmente no Facebook, no WhatsApp, que não tem nenhum tipo de regulação, por que que você não olha as fontes oficiais de notícia? Por que você não escolhe um jornal em que você confia? Mesmo assinaturas digitais que a gente pode fazer. Então, hoje já foi feita pesquisa no Brasil sobre qual era a principal fonte de informação das pessoas e mais de 70% das pessoas declararam que o WhatsApp era a principal fonte de informação. A verdade é que o WhatsApp não tem uma regulação sobre a fonte daquela informação. Você acha que foi um médico fulano de tal que mandou aquela informação daquela cura, daquele gargarejo, daquela água morna, de não sei o quê, mas aquilo foi uma informação falsa, inventada por alguém, né? Então a gente precisa entender, nem toda informação que nos chega é real. E se a gente deixar essas fake news se misturarem com notícias que são reais, a nossa cabeça fica mais confusa. Lembra do primeiro slide que eu mostrei para vocês? A gente vê a vida sem clareza nenhuma, tá? Terceira coisa com relação à proteção do excesso de informações: espaços para processar, conversar com amigos, online ou offline, se desconectar uma vez por semana, escolher um dia da semana em que você não vai ficar acessando notícia ou rolando o feed do Instagram e do Facebook o dia inteiro, desligar o celular mais cedo e evitar de ficar olhando notícias antes de dormir. Então, são coisas que são simples, mas que vão te dar mais espaços livres para você emocionalmente processar esse excesso de informação, tá bom? Passo 5: cultivando e protegendo seus momentos sagrados. Quem já me segue há algum tempo sabe que eu uso muito essa expressão. O que é isso? São aqueles momentos em que a gente não deve estar disputando o nosso tempo e a nossa atenção com o digital. Então, os momentos sagrados principais que eu coloquei aqui para vocês: sono, refeições não deveriam ser compartilhados com telas. Atividade física, algo que a gente nunca deve abrir mão. Momentos de autocuidado, os nossos relacionamentos, ou seja, os nossos momentos de conversa com o outro. O silêncio e a quietude. Também é importante a gente saber tomar um café em paz, sem ser interrompido por notificações, sem estar o tempo inteiro ocupando os espaços vazios do nosso dia com o celular. É importante ter momentos de silêncio e quietude. E você? Me conta agora nos comentários. Que momentos sagrados, atividade, horários e dias você pretende cultivar? Olha, assiste e reassiste esse vídeo, porque agora eu vou te dar mais dicas de outras atividades que você pode cultivar. Mas nada vai funcionar se você não parar e pensar, ok, quais são as atividades, quais são os horários, quais são os dias que eu quero fazer isso. Porque se a gente não determinar e não escolher onde a gente vai colocar esses momentos sagrados, a nossa vida digital, a nossa vida offline vai nos consumir, né? Porque nunca falta coisa para a gente fazer, nunca vai faltar foto e informações no seu feed e na internet para você consumir. Então a gente precisa resgatar o controle sobre a nossa vida, sobre o nosso tempo, dizendo: esse momento de 7 às 7h30 é sagrado para um banho morno, no meu caso. De 7h30 às 8 é meu momento sagrado de eu começar a relaxar e ler com as minhas filhas, brincar com elas, conversar com elas para saber como foi o dia delas na escola. De 8 às 8h30 é meu horário de leitura com elas. De 8h30 é meu horário de conversa com meu marido ou meu horário de leitura. Então você precisa entender que a vida sempre vai ter mais coisas a serem feitas do que tempo disponível, mas você precisa ter clareza para dizer: esses são os meus 3 momentos sagrados, meu banho morno, meu momento de leitura e meu café depois do almoço, ou minha meditação, e aí você vai criar os seus momentos sagrados dentro da sua rotina, começando de pouquinho, começando com um momento sagrado que seja, mas que vão te dar respiros entre os seus momentos de trabalho ou os seus momentos de cuidado com o outro. Preserve esse momento para você. Passo 5. Cultivando e protegendo seus momentos sagrados, eu coloquei aqui uma listinha para você que está dizendo: ah, mas eu não sei o que é que eu vou fazer nesses espaços vazios, porque eu sempre preencho meus espaços vazios com celular. Então, aqui tem algumas sugestões que eu trouxe para vocês nessas imagens aqui. Fazer uma caminhada
de preferência perto da natureza, num parque, numa praça, numa floresta. Quem mora no Canadá, a gente tem muita possibilidade de fazer hiking, né, que é caminhar dentro da natureza, mas não precisa complicar. Pode ser uma praia, pode ser uma praça, pode ser aquilo que for mais simples para você. Tomar um café, um cafezinho, mas um café sem pressa. Não adianta a gente ficar querendo fazer isso com pressa ou olhando o celular ao mesmo tempo que a gente está olhando tomando ou fruindo aquele nosso café. Escrever, ter uma rotina de escrita. Você pode fazer um diário de gratidão, colocando as 3 coisas pelas quais você é grata no final do dia. Você pode escrever como você se sente, um diário tradicional sobre como foi o seu dia. Você pode escrever um diário colocando apenas mensagens positivas para você. Eu tenho atualmente esse caderninho aqui, ó, que eu comprei e que eu faço as minhas leituras diárias bíblicas e eu vou colocando aqui. Isso vai reforçando aquilo que eu passei no dia. E quando eu tenho algum insight importante, eu tenho um caderninho, que é um caderninho Living the Moment, que é sobre os meus insights com relação ao trabalho, ao meu projeto. Então, você pode ter momentos em que você vai escrever livremente ideias, emoções, ou como foi o seu dia. Meditação, que foi a primeira dica que eu dei para vocês hoje aqui. Oração, ter momentos de rezar, ter momentos de reflexão individual em que você não tem outras distrações. Comer em paz, fruindo e sentindo cada garfada que você dá, conectando com os seus sentidos, sem se distrair. Tomar um banho morno é outra coisa que você pode fazer, que é simples. Tá? Escutar música. Colocar um fone, fechar os olhos, deitar encostado numa árvore, numa cadeira no seu quintal, tomando sol, na sua cama, numa cadeira, no sofá, não importa. Mas use espaços de música. Playlists, a gente tem inúmeras playlists no Spotify ou em qualquer outro programa de streaming que você possa usar e que você pode usar para cada momento seu. Então, por exemplo, de manhã eu escuto um tipo de música que me levanta mais do ponto de vista espiritual. Eu gosto de ouvir podcast na hora do almoço. Já à tarde eu escuto relaxing guitar ou coisas que são mais tranquilas. Durante o trabalho eu já uso outros tipos. Então você pode usar a música para te ajudar, te dar mais ânimo, né? Mais energia enquanto você faz uma atividade que talvez seja mais entediante para você, ou para te ajudar a ter mais foco no trabalho, mas você também pode usar a música em momentos sagrados para você resgatar o seu equilíbrio emocional e digital. Ler é outra coisa que você pode fazer no seu momento sagrado. Automassagem também é uma outra coisa que você pode fazer. Então, gente, essas são as 5 dicas de hoje para você proteger as suas emoções e melhorar a sua vida digital. E se você quiser saber mais, você pode baixar gratuitamente meu e-book. Ele se chama Como Sair do Caos e Resgatar uma Vida Equilibrada. Onde você baixa esse e-book, você pode acessar o link da bio do Instagram, é o @digital.equilíbrio. E se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook ou no YouTube, vai estar na descrição do vídeo o link desse e-book para você baixar gratuitamente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje e que você possa colocar essas dicas na sua vida. Se você tiver qualquer dúvida ou se você quiser mais algum tipo de conteúdo, mais sobre bem-estar digital, mais sobre meditação, coloca nos comentários que eu vou tentar te ajudar mais. Um beijo e até o próximo vídeo.